Olá, meu nome é Marta Caldeira e este é um podcast onde queremos construir pontes para criar mais valor na nossa jornada de liderança e gestão no mundo dos serviços. Sou completamente apaixonada por tudo o que envolve melhoria contínua e agilidade. Porquê? Porque crio um serviço que muda vidas e me dá mais liberdade. De líder de uma organização sem fins lucrativos numa pequena cidade, a Capacity Builder sem fronteiras que apoia líderes e equipas. Tenho um profundo respeito por pessoas que querem mudar para melhor e criei este podcast onde partilho as minhas estratégias e experiências de 20 anos para te ajudar a fazer o mesmo. Quero inspirar-te a encontrar o teu caminho para liderar e gerir um serviço que cria mais impacto positivo e a vida que desejas. Este é o podcast Pontos de Impacto. Vamos começar! Olá, bem-vinda, bem-vindo de volta ao Pontos de Impacto. Hoje começo com uma pergunta. Sabes aqueles momentos em que estás a tentar concentrar-te numa tarefa e de repente uma notificação ou uma conversa inesperada interrompe-te e faz-te perder o foco? Estas interrupções podem parecer pequenas, mas têm um impacto significativo na nossa produtividade e bem-estar. Estudos mostram que, em média, as pessoas precisam de cerca de 20 a 30 minutos para recuperar o foco após uma interrupção. Além disso, cada interrupção pode fazer com que se perca até 40% da produtividade ao longo do dia, para além de reduzir a eficiência. Uma pesquisa publicada no Journal of Experimental Psychology discute como as interrupções podem aumentar os níveis de stress. Hoje vou focar-me neste desafio, as interrupções, por todo o impacto que têm, que pode afetar gravemente a nossa produtividade e bem-estar. É um tema que trabalho frequentemente nos projetos de melhoria que realizo com as equipas e líderes nas organizações, bem como nos meus programas online, quando atuamos nas áreas da gestão de tempo, equilíbrio esfera entre trabalho e família e desenho dos processos e sistemas. Por isso, é importante aprender a lidar com elas de forma eficaz para ganharmos controle sobre o nosso tempo e bem-estar. Neste episódio, vamos explorar práticas valiosas para reconhecer e gerir as interrupções, incluindo o dizer não e o piloto automático. No final, vais-te sentir mais preparado e confiante para lidar com estas interrupções e alcançar uma rotina de trabalho mais produtiva, focada e tranquila. E o interessante é que também criei um recurso gratuito para te ajudar a colocar em prática o que vamos falar aqui hoje, um guia prático para gerir interrupções, um kit de estratégias. Por isso, fica por aqui e vê como podes ter acesso a este recurso para te ajudar com estas estratégias. Vamos começar. A primeira questão. As interrupções podem ser positivas? Sim. Em alguns casos, elas até podem proporcionar-nos uma pausa bem-vinda ou trazer novas ideias. No entanto, a maioria das interrupções interfere negativamente na gestão do nosso tempo e produtividade. Elas fragmentam a nossa atenção, dificultando a recuperação do foco e, consequentemente, levando a um trabalho menos eficiente e mais propenso a erros. Muitas vezes, também como consequência, pode acontecer termos de trabalhar mais horas para conseguirmos concluir o que é preciso. Em muitos casos, isso leva-nos a dias de trabalho mais longos para compensar o tempo perdido. Então, identificar as nossas principais fontes de interrupção é essencial para mudar este padrão. Por exemplo, falamos de notificações de telemóvel, colegas de trabalho e distrações em casa são algumas delas para quem trabalha em casa. O primeiro passo para lidarmos com as interrupções é reconhecê-las. E o que acontece com as pessoas muitas vezes é que quando já lidam com interrupções há muito tempo, já nem as reconhecem como interrupção e desperdício. Então, quais são as situações, dispositivos ou pessoas que mais te interrompem? Quando somos interrompidos, o nosso piloto automático mental tende a entrar em ação. Subitamente paramos o que estamos a fazer e lidamos com a nova exigência, com a nova solicitação. Por exemplo, quando uma colega pergunta se a podemos ajudar com algo e mesmo antes de saber em quê, exatamente o nosso cérebro já está a dizer claro que sim. Nem sequer nos lembramos que temos uma escolha. Podemos dizer agora não posso, daqui a 15 minutos, quando terminar o que estou a fazer, já te consigo ajudar. Então, uma das características das interrupções é que muitas vezes acionam uma espécie de piloto automático e por isso vamos começar a ver como podes lidar na prática com as interrupções. Quando reagimos e estamos em piloto automático, deixamos de fazer o que estávamos a fazer ou tínhamos planeado para, de repente, aceder à interrupção sem sequer pensar.
Para sair do modo piloto automático e gerir melhor as interrupções, vamos ver uma técnica de agilidade que tem os seguintes passos. Primeiro é a pausa, depois é a pergunta, depois é a escolha e depois é enfrentar. Então é pausa, pergunta, escolhe e enfrenta. Esta técnica ajuda-nos a gerir interrupções e a tomar decisões conscientes sobre como lidar com solicitações e distrações no nosso dia-a-dia. É uma abordagem prática que te ajuda a enfrentar as interrupções de forma mais eficaz, mantendo o foco nas tarefas importantes e prioridades. Vamos ver então melhor em que é que consiste esta técnica. A primeira etapa, a pausa, é antes de responder a uma interrupção, vamos imobilizar a cena. Vamos parar o nosso piloto automático. Assim, temos tempo e oportunidade para pensar. Na segunda, fazemos perguntas a nós mesmos para avaliar a importância da interrupção e as suas consequências. Até que ponto o pedido é urgente? Quais são as consequências de fazer e de não fazer? Qual a melhor opção? Depois passamos à escolha. Decidimos se a interrupção é urgente e se devemos priorizar a tarefa atual ou atendê-la. Por fim, enfrentar é quando passamos à ação. Agimos com base na nossa escolha, observando as etapas anteriores. Esta é uma técnica muito simples, mas eficaz para gerir melhor o tempo, em particular nas interrupções e no modo piloto automático. Aqui, passamos a ser nós e não as interrupções que estão em controle. É uma técnica rápida. Quanto mais a usas, mais fácil é de usar. Ajuda a uma gestão do tempo com mais valor. Ao implementar esta técnica, pausa, pergunta, escolhe, enfrenta, PPEE, serás capaz de lidar com interrupções de forma mais eficaz, garantindo então que mantens o foco nas tuas prioridades e aumentas a tua produtividade. Este é um passo crucial para alcançar uma rotina de trabalho mais produtiva e tranquila, e isto significa ter mais tempo para aquilo que importa para ti. Agora, quando passamos à ação, se temos de dizer não, se estamos perante um pedido de ajuda de um colega, o que acontece é que às vezes a palavra não pode ser difícil de dizer. Quantas vezes já aceitaste tarefas que sabias que não podias concluir apenas para evitar dizer não? Pois é, acontece. Mas é fundamental aprendermos a utilizá-la. Dizer não de forma amigável permite-nos estabelecer limites e gerir o nosso tempo de forma mais eficaz, porque ajuda-nos a reconquistar minutos, horas e dias em direção a uma gestão de tempo com mais valor e ágil. E muitas vezes evita-se dizer não, porque na nossa mente esta palavra coloca em causa muitas coisas e até podemos ter receio das repercussões. Por exemplo, podemos preocupar-nos e pensar que dizer não possa parecer estar a evitar uma situação por ignorância ou incompetência. Digo que não porque não sei fazer, ou desapontar ou magoar alguém que gostamos ou que queremos que goste de nós, ou também podemos pensar que ao dizermos não, numa próxima vez, se formos nós a precisar de ajuda, essa pessoa diga não como que um género de uma vingança, entre aspas. Tudo isto são situações possíveis. No entanto, os benefícios de não dizer não podem durar pouco. Os pedidos estão sempre a chegar e o tempo a passar, e por isso dizer não tem vantagens. Vou destacar aqui algumas. O autocontrole. É quase impossível controlarmos a nossa vida e a nós mesmos se não formos capazes de dizer não quando necessário. Este controle é fundamental para criar mais tempo de valor. O respeito, a capacidade de dizer não, quando pertinente, também ajuda a que os outros nos vejam com outros olhos. A eficiência, porque quando dizemos não, se estivermos a assegurar a qualidade de uma tarefa que temos em curso, é uma maneira de nos tornarmos mais eficientes. O tempo. Quanto mais dizemos sim a tudo, mais a nossa agenda se enche e menos o tempo disponível para aquilo que precisamos mesmo de fazer. Dizer não ajuda-nos a gerir prioridades e a garantir um uso ágil do nosso tempo. Também é importante termos consciência de que as vantagens de dizer não nem sempre são imediatas, mas a verdade é que existem. Como dizer não pode causar algum receio, em particular para quem não está habituado a usar esta palavra, vamos também aqui ver algumas técnicas. Pode simplesmente começar por dizer não. Esta é a forma mais simples e direta, uma resposta frontal e sem ambiguidades. É claro que a forma como o dizemos depende da pessoa com quem estamos a falar. Por exemplo, o não obrigado pode ser usado para uma abordagem no centro comercial, porque não temos uma relação com essa pessoa. Já para amigos, família e colegas de trabalho, é importante considerar aqui 3 aspectos adicionais. O primeiro, explicar a razão.
Isto porque mostra que pensamos na resposta e não estamos a recusar apenas por recusar ou por má vontade. Depois, mostrar empatia, porque demonstra perceber a posição de quem fez o pedido, demonstra a preocupação com a pessoa e a situação e evidenciar, mais uma vez, que é uma recusa justificada e não apenas uma rejeição. E apresentar alternativas, isto é, tornar a recusa específica, naquela situação, naquele momento, em relação àquele assunto, pelas razões que explicámos anteriormente. E também se conclui a conversa com algo positivo. Vamos ver aqui um exemplo. Quando alguém te pede ajuda para concluir um documento, imagina que estás sentada na tua secretária, no teu gabinete, a fazer um trabalho. Entretanto, alguém bate à porta e começa logo a pedir-te ajuda para fazer determinado documento. Podes responder e utilizar a técnica PPEE. Compreendo a urgência em concluir este documento, mas estou no meio de uma tarefa importante com um prazo apertado também. Vou-me concentrar nisto agora para garantir a entrega a tempo. Vou fazer o possível para te ajudar assim que terminar. Caso não consiga, olha, sugiro pedires ajuda ao colega X porque ele também percebe deste assunto e pode-te ajudar. Então, esta é uma resposta em que explica a razão, mostra empatia e apresenta alternativas. Vamos ver uma outra que é um não mais suave. É útil em situações delicadas. Começa por fazer uma introdução com afirmações para reduzir o confronto da recusa e tornar a situação menos agressiva. Parte dos elementos que outra pessoa te deu, usa-os. Concordo que este relatório é essencial. Esta afirmação mostra que ouviste e que te importas com o que a pessoa te pediu. E depois introduz o não suave, apresentando alternativas ou contextualizando a tua recusa. Como o não suave pode nem sempre ser entendido como um não definitivo, certifica-te que a pessoa o entendeu como tal. Por exemplo, compreendo que este relatório é essencial e valorizo o teu pedido de ajuda, no entanto, neste momento estou envolvida numa tarefa muito importante com um prazo super apertado. Gostaria de te ajudar, mas é importante para mim garantir que cumpro com as minhas responsabilidades, por isso talvez possamos encontrar uma alternativa para apoiar-te. Sugiro falarmos sobre isso mais tarde, quando eu tiver mais disponibilidade. Espero que entendas a minha posição. Embora dizer não possa ser difícil ao início, e é para quem não está habituado, e para quem está habituado a dizer mais vezes sim, existem bons motivos para recusar mais pedidos do que os que costumamos recusar. Lembra-te da concentração, da tua lista de coisas a fazer e de tarefas importantes e urgentes, e do teu bem-estar. Dizer não evita interrupções e desperdícios de tempo e de energias, e quando o não é dito com sensibilidade, pertinência e sinceridade, pode ser uma forma de mudar a forma como os outros nos veem, nos respeitam e a forma como nos vemos a nós mesmos. Aprender a dizer não de forma eficaz é crucial para lidarmos com as interrupções e manter esta rotina de trabalho produtiva, focada e tranquila. Já falámos sobre a importância de dizer não e como o podemos fazer, e agora vamos ver como integrar esta estratégia com os blocos de tempo para otimizar a nossa produtividade. Porque nem todas as interrupções podem ser evitadas, principalmente em ambientes de trabalho dinâmicos ou em situações que exigem interação frequente com outras pessoas. No entanto, é possível geri-las para minimizar o impacto negativo nas tuas tarefas prioritárias. A técnica dos blocos de tempo é uma estratégia que permite definir momentos específicos para lidar com as interrupções. Já a uso há muito tempo e é muito eficaz. Vamos ver como podes aplicar essa técnica. Vamos identificar blocos de tempo. Aqui, reservas períodos específicos no teu dia para as interrupções e responder a questões não urgentes. Por exemplo, podes reservar 30 minutos pela manhã e 30 minutos no final da tarde para tratar de assuntos que têm menos prioridade. Depois, também é importante comunicar a tua estratégia. Informa aos colegas, a equipa ou a família sobre os blocos de tempo que estabeleceste para tratar das interrupções, porque isto vai ajudar a criar uma compreensão mútua sobre os momentos em que estarás disponível para responder a perguntas e lidar com questões. Depois, o foco nas tarefas prioritárias. Durante os períodos fora dos blocos de tempo designados para interrupções, concentra-te nas tarefas mais importantes e de maior prioridade. A ideia aqui é minimizar as distrações e manter o foco durante a maior parte do dia para ser mais produtiva. A seguir, define um limite de tempo. Ao atender a interrupções, estabelece um limite de tempo para cada questão. Por exemplo, se alguém precisar de ajuda ou orientação, dá uma resposta breve e eficiente. Caso a questão que estejas a tratar requeira mais tempo ou discussão, agenda uma reunião para tratar do assunto de forma mais aprofundada noutro momento. A seguir, utiliza ferramentas de comunicação eficientes. Utiliza ferramentas de comunicação interna, como e-mails ou aplicativos de mensagens, para tratar de questões que não exigem uma resposta imediata. Assim,
podes gerir melhor o fluxo de interrupções sem comprometer a tua produtividade. Vou-te dar um exemplo meu, em que definimos um sistema interno e tipificamos a urgência das mensagens utilizando as cores dos semáforos para definir prazos de resposta. Tínhamos o vermelho, o amarelo e o verde. E eu defini um bloco ao final da manhã e outro ao final da tarde e, de acordo com a minha disponibilidade, de acordo com as mensagens, visualizando a cor que estava afeta a cada mensagem, definia o que iria responder naquele momento, tendo em conta os prazos. Esta é uma sugestão daquilo que podes fazer para agilizar o teu sistema interno. Depois, por fim, a flexibilidade. Se perceberes que um assunto é realmente urgente e requer atenção imediata, está disposto a ajustar os teus blocos de tempo para interrupções conforme necessário. A flexibilidade é importante para lidar com situações imprevistas. Ao aplicar esta técnica dos blocos de tempo, podes manter o foco e a produtividade ao longo do dia, garantindo que as interrupções não dominam as tuas atividades e objetivos principais. Eu diria que os ganhos para o nosso dia-a-dia com as estratégias que vimos até agora já são bastante significativos, refletem-se no nosso bem-estar, mas também na nossa produtividade, mas é preciso ter atenção no seguinte: para que estas sejam ainda mais eficazes, é muito importante, crítico até, que as causas raiz das interrupções sejam encontradas. Imagina um serviço onde as perguntas são feitas repetidamente, ou as tarefas precisam ser refeitas a toda a hora. Estes problemas muitas vezes têm causa raiz em sistemas e processos mal desenhados ou até inexistentes. Esta situação é bastante comum. Observa nos desafios que me expõem nos meus programas online e nos projetos de melhoria que faço com as equipas nas organizações. Frequentemente, essas causas raiz podem ser as mesmas que explicam muitas das interrupções. Falhas na comunicação, procedimentos ineficientes ou a ausência deles e a falta de estruturas claras geram interrupções constantes. É importante mapear os processos existentes, avaliar e ajustar os processos internos, garantindo que todos tenham clareza sobre as suas responsabilidades e sobre o fluxo de trabalho. Se o tema de uma comunicação eficaz te interessa, podes ouvir o episódio 5, como criar um sistema de comunicação eficaz, a informação certa, na hora certa. Podes ainda aceder a um recurso gratuito que criei, um modelo de matriz de comunicações eficaz para te ajudar. Para acederes a este recurso e ouvir o episódio, é o episódio 5, podes ir a inoficial.com/podcast e seleciona o episódio 5. Voltando aqui ao tema, então, resultados sustentados no tempo têm na sua base sistemas eficientes, ágeis, adequados à realidade atual do serviço. Vejo muitas vezes organizações com processos desenhados há imensos anos que nunca foram revistos e que já ninguém aplica, quase como se tivesse ali um manual obsoleto. Então é preciso assegurar que todos são bem treinados também, a combinação dos dois, os processos eficientes atualizados, os sistemas atualizados, em combinação com o treino das nossas equipas, vai reduzir significativamente as interrupções. O objetivo aqui é criar sistemas que nos concedem liberdade para focarmos no que realmente importa e liderar equipas envolvidas e comprometidas. Quanto mais estrutura dermos ao nosso trabalho, ao nosso dia, às nossas ações, mais perto estaremos dos resultados que queremos. Mais liberdade e tempo teremos para criar mais valor e impacto positivo. Sem sistemas que apoiem o nosso trabalho, teremos sempre nas nossas equipas dependência em vez de autonomia. E se sistemas e processos são um tema que ainda não estás muito confortável, não te preocupes. Mais à frente vou dedicar um episódio a este assunto. Fica atento e não te esqueças de seguir o canal e subscreve a newsletter para ficares a saber de tudo. Hoje vimos várias estratégias para reduzir as interrupções. Agora, ao integrar as técnicas de gestão de interrupções com o conceito dos blocos de tempo que vimos, vai ter um impacto significativo. Ao identificar as nossas principais fontes de interrupção e estabelecer blocos de tempo específicos, podemos otimizar ainda mais a nossa produtividade. A técnica PPEE ajuda-nos a lidar com as interrupções de forma consciente, enquanto o dizer não, das diferentes formas, permite-nos estabelecer limites de forma respeitosa. E para sustentar os ganhos a médio e longo prazo, começamos a melhorar os nossos sistemas, os nossos processos, a redesenhá-los se for preciso ou até a criar novos processos. Deming disse-o, 94% dos problemas e oportunidades de melhoria pertencem ao sistema, esforçar-se mais com o mesmo sistema não é o caminho, mudá-lo é o que se impõe. Então,
Com a combinação destas estratégias, estaremos mais preparados para enfrentar as interrupções e alcançar uma rotina de trabalho mais produtiva e focada com bem-estar. Mas também estaremos a desenvolver um serviço com sistemas que realmente apoiam o nosso trabalho, o trabalho das pessoas, em vez de sobrecarregá-las, permitindo assim a criação de mais valor e impacto positivo. Então, a próxima ação é identificar as interrupções que mais te afetam e define a estratégia para lidar com elas. Para te ajudar a colocar em prática o que falamos, criei um recurso gratuito, um guia prático para gerir interrupções, um kit de estratégias. Para teres acesso a este guia, basta ir-se à página com as notas do programa no nosso website, em inovesocial.com/podcast. Entra na página do episódio e encontrarás o link para o guia no final da página. Acredito que com a prática destas técnicas serás capaz de gerir melhor as interrupções e, consequentemente, alcançar uma maior sensação de realização e bem-estar em relação ao teu trabalho diário. É importante lembrar que a autodisciplina é essencial nesta jornada de melhoria contínua, então aplica estes conceitos no teu dia-a-dia e lembra-te de celebrar cada pequeno progresso alcançado. Vais perceber que com o tempo a gestão de interrupções se tornará natural, que te ajudará a alcançar o teu máximo potencial. Espero com sinceridade que este episódio te tenha trazido valor. Acompanha-me nos próximos episódios e juntos podemos criar ainda mais valor a pensar em resultados sustentáveis e inspirar outros a fazerem o mesmo. Antes de terminar, peço-te que partilhes este episódio com aquele amigo ou amiga que lidera ou coordena um serviço ou que tem um negócio. Acredito que pode realmente reduzir as interrupções no dia-a-dia e contribuir para uma rotina mais produtiva e tranquila com menos stress. E com isto ganhar mais tempo para criar mais valor e impacto positivo. O meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas a quem este conteúdo possa ser útil, por isso estarás também a fortalecer a comunidade de líderes, levando até elas esta informação, este link deste episódio. Obrigada por isso. Obrigada por me acompanhares neste episódio do podcast Pontos de Impacto e fica atento a novos episódios com mais estratégias, práticas, histórias inspiradoras e insights para liderar com propósito e impacto. Por hoje é tudo, fica bem e até à próxima quinta-feira, à mesma hora, no mesmo lugar. Até breve.